O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. No programa de hoje você acompanha a entrevista com o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Pablo Bittencourt, que fala sobre os impactos da reforma tributária na economia brasileira. O Brasil está fazendo uma reforma discutida há mais de 30 anos. Você também acompanha a posse da nova diretoria e Conselho Superior da Associação Catarinense da Imprensa. Agora a gente parte para uma nova etapa, né? Já conhecendo um pouquinho melhor, né, onde é que a gente está pisando. Então eu acho que o segundo mandato vai ser com mais conquistas ainda. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, realiza o segundo fórum Agro mais Negócios, reunindo os principais executivos das cooperativas de crédito, que compõem a central, com os dirigentes do CCS, o Centro Cooperativo Cicobi. Somos a segunda instituição financeira a emprestar crédito rural aqui em Santa Catarina. E a gente está entrando no Rio Grande do Sul, também no sul do Paraná, com algumas cooperativas nossas, embora não seja a nossa área de ação estadual, mas ela é das cooperativas. E a gente está procurando buscar recurso de operações de crédito, tanto rural quanto qualquer outra atividade que atenda as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E porque o Cicobi já existe desde 1985, a nossa central aqui, e elas têm procurado sempre capacitar, treinar o nosso pessoal, no sentido de atender todo o nosso portfólio financeiro e as necessidades financeiras que nós temos de nossos associados. E a gente vem aqui justamente para trocar ideias, trocar informações, trocar experiências e fazer o melhor possível para conseguir atender o nosso cooperado da melhor maneira possível. O que o Cicobi pode fazer pelo agronegócio do sul do país? É uma responsabilidade das instituições financeiras zelar para que o recurso de financiamento, seja na pecuária, na agricultura, na agroindústria ou na indústria que vende para o agronegócio, que abastece de insumos e de maquinário, tenha recursos de forma oportuna, no momento adequado e na quantidade adequada. Esse é o desafio do Cicobi. Então o Cicobi trouxe para essa safra 52 bilhões de reais entre recursos controlados, recursos livres de crédito rural e títulos de valores imobiliários, notadamente a CPR. Hoje nós temos recursos suficientes e abundantes para todas as linhas de crédito, seja ela para custeio, para investimento e todo aquilo que envolve mais a cadeia que não só o empréstimo, né? Porque a gente tem que lembrar que o pessoal da cadeia do agro não depende só de crédito e do agro. Ele também consome um imóvel numa capital onde um filho vai estudar, ele consome um cartão de crédito, ele consome seguros, ele viaja, portanto ele precisa de ter seus recursos também em outra moeda. Ele hoje se programa melhor e já faz investimentos através de aquisições de consórcios, e isso também a gente tem à disposição. Portanto, o nosso papel nessa cadeia é cada vez mais estar antenado para ter o crédito oportuno, os produtos e serviços adequados para a gente fazer com que seja muito mais explorado esse potencial que nós temos no sul do estado. A pujança do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro também se deve à força feminina. Destaque na programação do evento. Então, para a gente é motivo de muito orgulho falar do agronegócio, falar da força feminina no agronegócio e como a história da Lisiane inspira outras mulheres a continuar a sua trajetória dentro do agronegócio e também em parceria com o Cicobi.
A diretoria e o Conselho Superior da Associação Catarinense da Imprensa, a Casa do Jornalista, foram empossados em cerimônia bastante prestigiada, realizada na sede da ACI, em Florianópolis. Então eu estou aqui para cumprimentá-los, abraçá-los. Tantos, já conheci outros presidentes, já tive Vaz Pereira, tantos outros. E estou aqui para cumprimentar e dizer que o governo do estado de Santa Catarina, que eu tenho a honra de representar, tem o maior respeito por esse tipo de identidade. Somos parceiros para a gente fortalecer, acima de tudo, a democracia, se preocupar com muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e muita gente se faz de olho de mercadante, né? Não, nós precisamos cuidar do que nós estamos fazendo, da liberdade de imprensa. Isso é fundamental para todos nós. A jornalista Débora Almada, que assumiu mais um mandato como presidente da ACI, fala sobre os projetos da nova gestão. A gente tem um grande projeto, que é o projeto do Memorial da Comunicação de Santa Catarina, né? Esse projeto está cadastrado no PIC, no estado, então assim, a gente está com uma expectativa muito grande que esse projeto seja aprovado, e sendo aprovado, a gente vai realmente passar por uma grande modificação aqui no espaço, porque a gente vai ter toda a história, né, de jornal, TV, rádio, impressos, né? A gente quer se transformar num memorial mesmo de visitação pública, né? Então acho que esse é um grande projeto. A Débora tem se revelado uma liderança fantástica em Santa Catarina. Acima de tudo, muito objetiva, muito pragmática, tem realizado aquilo que você acompanhou, deixou, que foi esse prédio que a gente tem o sonho de breve anunciar alguma coisa com relação ao Memorial da Comunicação. Esse é o grande projeto da Associação Catarinense de Imprensa. Parabenizar a Débora e todos os membros da sua diretoria, do Conselho, que tem trazido para a ACI um tipo de gestão um pouco mais próxima dos jornalistas, um pouco mais próxima das pessoas, dos cidadãos. E nós, na condição de governo do Estado, na Secretaria de Comunicação, não podia deixar de prestigiar e trazer um abraço sincero a todos. A reforma tributária, que há muito tempo se discute no país, finalmente foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora está sendo debatida pelo Senado, que precisa aprovar em 2 turnos por pelo menos 3/5 dos parlamentares para que ela seja promulgada. E para falar sobre os efeitos do novo Código Tributário, convidamos o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Pablo Bittencourt. Pablo, quais são os benefícios da reforma para o nosso sistema de tributação? Raimundo, excelente pergunta inicial. Assim, a reforma tributária tem 3 princípios norteadores e que são os grandes benefícios para o nosso sistema de tributação indireta, né? Ou os tributos, é sempre bom lembrar, a gente está falando de tributos sobre o consumo, né? Não é sobre a renda, não é uma tributação sobre folha de pagamento, é uma tributação exclusivamente sobre bens, né? Então, quais são esses grandes benefícios? O primeiro benefício é a não cumulatividade, quer dizer, você só paga aquilo que adicionar de valor na cadeia de produção. A segunda, ou o segundo grande vantagem da reforma tributária é a simplificação. Veja só, hoje nós temos, Raimundo, mais de 5.000 legislações de ISS. A gente tem 27 legislações de ICMS e cada uma dessas legislações tem mais de 1.000 páginas, às vezes, de regulamentação do ICMS, ou seja, daquilo que é cobrado e como é cobrado, né, nas relações de compra e venda. E só para esses 2 tributos ainda vão ser substituídos IPI e PIS e COFINS. Então veja que a gente vai substituir todo esse volume de regulamentação por uma legislação só de IBS e CBS, que são legislações idênticas. Tá? A única diferença desses 2 tributos é que um tributo é da União, que substitui PIS, COFINS e IPI, e o outro é uma tributação que substitui o ISS e o ICMS, mas elas são o que a gente chama de um IVA dual.
É uma tributação de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, mas ele é dual porque cada parte da arrecadação vai para um ente federativo. O último benefício que a gente tem é que a gente vai deixar de lado ou vai diminuir muito a guerra fiscal. Porque agora, no lugar da tributação estar na origem do produto, tal como é hoje, quer dizer, hoje onde a empresa está é onde ela gera arrecadação, né? Ela gera arrecadação para o Estado, a tributação será no destino. E aí a gente vai ter como mecanismo de incentivo ao desenvolvimento ou ao desenvolvimento regional um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de desenvolvimento regional, ele é limitado. Cada estado vai ter um volume de recursos e vai ter que olhar dentro da sua estrutura produtiva aquilo que é prioritário para ele desenvolver. E como funcionarão esses fundos? Bom, a gente vai ter nessa reforma 2 fundos. Um fundo que se chama Fundo de Compensações, tá? Que é um fundo criado para compensar todos os incentivos que foram dados até maio de 2023, eventualmente pode ir até 2028, quando o ICMS continua existindo, né? Tem um período de transição. Mas quer dizer, o que é isso? É um fundo de, digamos assim, de segurança jurídica, porque esses incentivos foram dados no passado para que as empresas fizessem os seus investimentos. Agora, não é justo que essas empresas que definiram os seus investimentos em determinado local, por causa de uma mudança tributária, tenham perdas, né, nesses incentivos que foram dados no longo prazo. Então foi criado um fundo, esse fundo é um fundo que soma 160 bilhões e ele vai ser dado para compensar então essas empresas que tiveram incentivos de ICMS. O outro fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, esse fundo é um fundo que terá 40 bilhões por ano a partir de 2033 e esses 40 bilhões são divididos entre os entes da federação, mais especificamente entre os estados, que vão fazer a sua gestão para incentivo para o desenvolvimento regional. Todo esse processo é consenso ou há resistência em alguns setores? Todo mundo fica um pouco com medo do que é que vem depois. Então veja só, essa reforma ela vai fazer uma coisa super importante que vai alinhar as melhores práticas internacionais. E ela promete não aumentar carga tributária. Agora, o que existe hoje no sistema atualmente é um total desequilíbrio entre setores. Alguns setores pagam muito pouco de tributação e outros pagam muita da tributação. A indústria, por exemplo, chega a pagar 47% de tudo aquilo que produz vira imposto. Então vejam só, o que a reforma vai fazer é criar uma alíquota única para todo mundo, ou idealmente, né, seria uma alíquota para todo mundo. Isso vai depender bastante das nuances, a gente pode falar mais sobre isso, mas em geral a ideia básica é essa. Agora, se alguns pagam muito hoje, né, e vão passar para uma alíquota mediana, igual para todo mundo, significa que os que pagam pouco vão ter que passar a pagar mais. Então esses setores que vão ter que passar a pagar mais do que pagam hoje estão com muito medo, inclusive gerando desinformação para dificultar a aprovação da reforma. E eu diria que aí é um grande erro, porque no final das contas, um sistema mais igualitário e com um sistema mais sofisticado, mais próximo das melhores práticas internacionais, ele é benéfico não só para quem paga muito hoje e vai pagar um pouco menos depois. Ele é melhor para toda a economia, porque ele empurra o desenvolvimento para frente e acaba gerando benefícios maiores para todo mundo. Quais são os setores que pagarão mais impostos com a reforma e quais são os setores que pagarão menos? Os serviços ao consumidor final, em especial, vão pagar mais. Esses são serviços que pagam muito pouco hoje e vão passar a contribuir mais com a tributação. Então, sem dúvida, a gente deve ter preços de serviços um pouco maiores, né? Em relação à indústria, quer dizer, em relação a outro setor, a indústria, em geral, a indústria vai pagar menos. Porque hoje a indústria paga muito, né? Paga uma parcela muito elevada daquilo que produz, paga como tributo. Especialmente porque é na indústria que as cadeias produtivas são mais longas e como você tem cumulatividade de imposto, acaba que a indústria paga mais. Mas eu queria chamar a atenção de uma nuance. Veja só, no sistema de hoje, o que o setor de serviços, por exemplo, paga
não gera crédito para quem compra. Então a gente tem um sistema de débitos e créditos que permitem um aumento da competitividade da estrutura produtiva brasileira. Pablo, numa transação entre empresas, há essa compensação fiscal, mas o consumidor final não tem essa prerrogativa. Ele vai arcar com o aumento da carga tributária para o setor de serviços. Veja só, Raimundo, a gente tem um outro ponto aqui que é o seguinte, ó. Como eu disse, a reforma tem na sua, como ela é uma PEC, né? Ela está dentro da Constituição e lá está dito que não terá aumento da carga tributária até o período de transição, tá? Pelo menos até 2033. Depois, estados, municípios, governo federal podem legislar como acharem melhor, mas até lá não tem aumento de carga tributária. Carga tributária é tributo sobre o PIB, então isso não vai ter aumento. O que não significa que para o consumidor não possa haver uma mudança de preços, tá, que acabem gerando para determinados consumidores um custo maior do que ele tem hoje com os bens que ele consome. Vou tentar explicar. Veja só, como eu disse, os serviços prestados ao consumidor final, vamos lá, restaurantes, hospedagem, alguns ramos de educação, por exemplo, escolinha de alguma coisa que você paga para o seu filho, etc., todos esses terão uma tributação maior do que tinham. E o consumidor final não gera crédito. Então isso vai entrar como um preço maior. Por outro lado, quero deixar muito claro isso, todos os produtos, né, que são produzidos pela indústria, físicos, tá, tendem a ter um preço menor, porque eles vão pagar um nível de tributo também menor. Então a ideia que a gente quer passar, ou a ideia que a reforma quer mostrar, é que do ponto de vista dos preços relativos, não é? O preço dos serviços em relação ao preço da indústria, a gente vai ter uma mudança. E aí o impacto no consumidor depende de quanto ele consome de serviços, quanto ele consome de produtos físicos. E qual será o impacto da reforma para o setor do agronegócio? Acho que uma coisa super importante a gente falar é que a elevada produtividade brasileira do agro está ligado à nossa capacidade de exportação, né? Primeiro, a boas terras, boas práticas, há também uma instituição de pesquisa super potente, né, que é a Embrapa, de pesquisa e extensão, e um empresariado também competente. Mas eu acho que o ponto central a se levar em consideração é que esse novo tributo tem uma grande qualidade, que é garantir que não exista tributo sobre exportação. Agora, tem um conjunto de outros produtos que é importante dizer. Essa legislação mais atual da reforma, ela vai criar, né, uma cesta básica nacional, e essa cesta básica nacional é isenta de tributação. Então não serão tributados produtos da cesta básica nacional. A cesta básica será definida por lei complementar, mas todo o agro que entrega produtos que vão compor essa base serão isentos de tributação. E no âmbito da micro e pequena empresa, que é a base da nossa economia, como será o tratamento depois da reforma? A decisão é de que o Simples foi mantido. Então, micro e pequenas empresas, né, as MEIs, né, todo empresário que fatura até o limite do Simples deverá continuar no Simples. E a arrecadação dos estados e municípios será afetada com o novo sistema tributário? Os estados receberão uma parte do recurso do IBS. O que ficou acordado, né, é que não poderá haver perdas em relação à arrecadação do ano zero do início da reforma tributária. Quer dizer, a reforma tributária tem um período de transição para pagamento de tributos, e depois ele vai ter uma transição longa de 50 anos para o recebimento da arrecadação de estados e municípios, tá? Então o que ficou acordado é que nenhum estado pode ter perda em relação ao ano zero. Então vamos lá, como é que isso vai acontecer? Eu queria que é uma coisa um pouquinho difícil, um pouquinho complexa, mas vale a pena prestar atenção. Veja só, agora a arrecadação vai ser no destino dos produtos, como eu havia comentado no início. Hoje ela é na origem. Então o estado que produz mais do que consome, hoje,
ele tenderia a ter uma perda em relação aos que consomem mais do que produzem, certo? Agora veja só, como é que foi feita a transição para que nenhum tenha perda? Tá? A transição será de 50 anos, sendo que no início só 7% de tudo que for arrecadado irá destinado para os estados conforme o destino do produto. Só 7%. Hoje, 100% é a origem. Né? Agora vai ser 90% na origem no primeiro ano, 7% no destino e 3% finais são gerarão um valor que servirá para a equalização das arrecadações dos estados de maneira que ninguém perca. E essa regra do 97, ela vai caindo 90% com o passar do tempo e subindo os 7% até que no último ano da transição, em 2074, se eu não me engano, a gente vai ter aí finalmente toda a arrecadação no destino da produção. Então é uma transição longa, de maneira que os estados não perdem do ponto de vista absoluto em relação ao seu passado. Não obstante, é bom que se tenha em perspectiva que os estados produtores perdem em relação àqueles que são os maiores consumidores. Tá? Então tem uma perda relativa. Então Santa Catarina hoje tem uma parte no bolo maior do que terá no final da transição. E isso é super importante para a gente pensar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Agora, tem um outro aspecto que você chamou a atenção, que é dos municípios. Tá? Hoje a expectativa é de que se a economia brasileira passar a ter um crescimento que a gente diria até normal, né, entre 2,5% a 3% depois da reforma, praticamente mais de 90% dos municípios passarão a arrecadar mais do que arrecadam hoje. Tá? Agora, tem uma parcela de municípios que vão perder a arrecadação. Por que eles vão perder a arrecadação? Porque hoje o ISS, que é o tributo de arrecadação dos municípios, ele é muito pouco arrecadado. Você tem uma base de incidência muito pequena. Porque os municípios, em geral, em especial os municípios de pequeno porte, não têm estrutura de fiscalização do ISS. E o que acontece, então, é que apenas alguns municípios, os maiores, para falar a verdade, cerca de 400 municípios, são capazes de gerar uma arrecadação relevante de ISS. E mais do que isso, alguns dos serviços que são prestados no Brasil inteiro geram arrecadação apenas para a empresa que está na origem. O exemplo é dos cartões de crédito. Quer dizer, a gente passa a maquininha, né? A gente paga tudo no nosso cartão de crédito ou débito e as empresas que estão instaladas numa cidade de São Paulo geram arrecadação sobre todo esse ISS que a gente gera ao consumir qualquer coisa. De maneira que algumas cidades, elas concentram muito do ISS e isso vai ser melhor distribuído agora por todos os municípios. O Brasil está fazendo uma reforma discutida há mais de 30 anos. Isso não é nada simples nem aqui e nem foi simples quando foi feito nos outros países. O não ser simples é porque envolve muitos interesses. É claro que envolve interesses. Como eu disse, tem muita gente com medo de ser mais tributada, né, de ter maiores dificuldades e, em geral, o medo nos impede de ver os benefícios reais, né, ou ter racionalidade para ver os benefícios no futuro. Então, o receio que eu estou tendo é de que muitos produtores estão passando a pressionar senadores e criar diversos argumentos para que passem a pagar menos, ou que sejam exceções à regra. Agora, quando a gente tem uma exceção à regra, a gente acaba criando mais dificuldade para todos os outros. Tem uma frase famosa de um economista que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Se alguém vai pagar menos, os outros vão ter que pagar mais. Isso significa o seguinte: à medida que os senadores passem a aceitar mais setores com redução de carga tributária, com isenção, isso significa que a alíquota para todos os outros produtos terá que ser maior. Ou seja, o preço para o consumidor final vai ter que ser maior nos outros bens. Por isso que eu acho que é super importante a gente estar atento ao que está acontecendo no Senado. E a reforma passa a valer imediatamente após a aprovação pelo Senado?
Não, de fato a gente vai ter se for aprovada ainda nesse ano, né? A gente vai ter 2 anos em que o sistema vai ficar igual ao que a gente tem hoje, que são 2 anos de regulamentação das leis complementares à reforma tributária, né? Que é 2024 e 2025, são diversas leis que leis complementares que precisarão ser realizadas, mas a partir de 2026 já inicia a transição, né? Então a gente vai levar de 2026 até 2032 na transição do pagamento do tributo, a substituição dos 5 existentes pelos 2 novos, e aí a partir daí é o sistema com o IVA dual, a partir de 2033 totalmente IVA dual. A outra transição que persiste, né, será a transição para as arrecadações dos estados e municípios, mas elas não têm impacto sobre o contribuinte. Obrigado, Pablo, pela gentileza da entrevista. É isso, Raimundo. Para mim é uma satisfação ver um jornalista que é referência para a gente, sempre pensando temas importantes e atuais, e fazer parte de um programa contigo, para mim é uma satisfação, uma grande satisfação. Muito obrigado. Termina aqui o programa de hoje. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!